Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai falar de um livro que eu adoro, né? E todo o time aqui na Inside curte muito esse livro. Já vou falar um pouquinho por quê. Vocês sabem que a gente gosta bastante de livros de vendas, mas esse é um livro interessante pela forma como contexto que ele foi escrito, tá? É o livro chamado Challenger Sale, ou em português conhecido por Venda Desafiadora, tá? Esse livro ele foi escrito pós-crise, né, de 2008, e é um livro interessante porque ele nasceu de uma pesquisa da SEB, né, que é uma instituição lá americana, que os caras entrevistaram no livro, eles explicam com mais detalhes, mais de 6 mil profissionais de vendas complexas, consultivas, muita empresa de B2B dos Estados Unidos, e isso se deu num contexto pós-crise, né, onde muita coisa estava mudando no cenário de vendas das empresas, tá? Então, é um livro interessante porque ele vem depois de livros como Spin Selling, que foram muito transformadores, né, na dinâmica de vendas consultivas aí do mundo. Inclusive, o próprio Neil, né, que é o autor do Spin Selling, comenta e recomenda o livro da Venda Desafiadora, onde ele fala bastante, enfim, no contexto mais atual, obviamente que já para 2022 a gente está falando de anos atrás, mas muita coisa desse livro, sem dúvida, se aplica à realidade, né, de hoje. E é um livro muito prático, é um livro que traz comparações práticas de muitos profissionais de vendas, tá? Então, enfim, livraço. A gente tem um artigo do nosso blog, bem completo aqui na Inside, que eu vou usar como cola para ir apresentando para vocês alguns diagramas. Mas, pessoal, vou começar falando um pouquinho sobre o core, os principais ensinamentos do livro do Challenger Sale, tá? A venda desafiadora se resume assim, quando a gente pensa num profissional de vendas que usa essa técnica da venda desafiadora, se resume a um profissional que consegue trabalhar três frentes muito bem, tá? Primeira é a perspectiva. Então, assim, é um profissional, uma profissional que ensina novas perspectivas e traz insights de negócio para o seu prospect. Então, o que que acontece? A venda desafiadora traz muito esse lado de o quanto você, como profissional, está agregando na vida do seu prospect, né? Muitas vezes a gente, por exemplo, numa call de qualificação, de investigação, a gente faz muitas perguntas, mas a gente esquece que no final do dia a gente está ali para ajudar o nosso prospect. Então a gente precisa dar eventualmente algum insight, a gente precisa educar ele, dar alguma dica, alguma coisa prática que essa pessoa já possa sair dessa reunião e já aplicar no seu dia a dia. E isso realmente gera muito valor. E os vendedores challenger, desafiadores, eles são profissionais que fazem mudanças de perspectiva, né, através das suas conversas, das suas reuniões com seus prospects. Outra coisa que é bem interessante é a parte de controle. O profissional de vendas que está apto a usar essa técnica, ele consegue controlar muito bem o processo de vendas, as reuniões, as interações. Então a gente vai falar um pouquinho da assertividade ao longo do processo, é uma coisa muito retratada no livro, que é diferente de agressividade, né? A gente poderia considerar que tem nos dois extremos, né? De um lado, ou você é muito passivo, de outro você é muito agressivo, você conseguir estar nesse meio, que é o assertivo, né? Você conseguir controlar a reunião, obviamente, sem perder o rapport, a educação, né? A confiança do seu lead, tá? Do seu prospect. Então, um profissional de vendas que controla o processo de vendas, tá? E o terceiro ponto é adapta, né? É um profissional que sabe adaptar a mensagem e a conversa para o seu cliente. Então, fala a linguagem que ele realmente entenda. Quando a gente fala de vendas complexas, principalmente, a gente está vendendo uma coisa, às vezes, um pouco técnica, né? Vou dar um exemplo, sempre trago aqui exemplo de software, né? Quando a gente vende um software, por exemplo, a gente tem muitas vezes um linguajar mais técnico, né? Um glossário ali que muitas vezes o nosso cliente, o nosso prospect não entende. Então, o vendedor desafiador, ele consegue, né, trabalhar uma mensagem que ressona com o cliente, conecta com o cliente, faz ele realmente pensar e entender o que você está trazendo para ele, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela, a gente vai falar um pouquinho sobre o método. Então tá aqui, né, a primeira imagem que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Aqui a gente está falando então da venda desafiadora. É uma venda que traz a perspectiva, o controle
né? E a adaptação ali, como eu falei, tá? E aí, o mais legal é que eles chegaram à conclusão que existem 5 perfis, tá? De profissionais. O que eles fizeram? Eles fizeram essa pesquisa que a gente falou, e aí os caras identificaram 5 perfis de profissionais nessa pesquisa, profissionais de vendas, né? Eu até separei uma imagem aqui pra gente com os 5 perfis aqui: o Hard Worker, Challenger, Relationship Builder, Lone Wolf, Problem Solver. E aí a coisa mais interessante que eles chegaram à conclusão, que a gente traduziu, né? É que esse perfil relacionador, na época, era o perfil mais famoso, né? Se falava muito da importância de um profissional de vendas ter essa capacidade de relacionamento, principalmente em mundos de vendas B2B, da parte do Key Account, né? De trabalhar o relacionamento com essas contas-chave da empresa e por aí vai. Mas eles chegaram à conclusão que o perfil desafiador era, de fato, o perfil que performava melhor, que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse contexto do porquê. Por isso o nome do livro é Challenger Sale. E eles chegaram à conclusão que tem outros perfis, como o trabalhador, o lobo solitário e o bombeiro, tá? Aqui é interessante a gente chegar a esse gráfico aqui. Ele tá um pouquinho ruim. Vou até abrir um outro para vocês aqui na tela. Opa, peraí. Eu vou abrir esse aqui para vocês na tela, que é uma imagem que eu gosto mais para mostrar, tá? Que é a porcentagem dos perfis relacionado a core versus high performer. Na prática, é quem performa na média versus quem performa acima da média, tá? Então, quando a gente olha a performance acima da média aqui, né, o que é o cinzinha, a gente pode ver que o perfil Challenger, ele tá disparado, né? Ele tem mais high performance. Tem a galera que performa melhor aí, a galera do topo, os campeões aqui de vendas, tá? E ele tem relativamente um bom resultado da galera que está performando na média também, né? Então, de maneira geral, o perfil desafiador performa melhor. A gente tem, em segunda posição dos high performers, o lobo solitário. Só que aqui a gente tem um problema com o lobo solitário, que eu já vou citar, tá? A gente sabe que a galera que trabalha muito não necessariamente tem uma correlação direta com quem performa mais. Óbvio que, né, acaba estando na média ali, porque se você trabalha demais, você vai ter um resultado, né, acima da média. Mas assim, definitivamente a galera que constrói relacionamento não tá na lista da maioria que performa melhor, né? Nem a galera que resolve problemas, apaga incêndio, vamos colocar assim, tá? Então, assim, principal conclusão que traz pra gente essa questão, deixa eu voltar aqui, é que esse perfil aqui desafiador que a gente tem, tá? Que é traz uma visão de mundo diferente, entende os negócios, debate, incomoda no bom sentido o lead, o prospect, ele performa melhor, tá? O lobo solitário, ele também performa bem, segundo lugar, podemos dizer, porém, é uma pessoa que tem bastante dificuldade, assim, de talvez interagir com o time, né, entrar para a cultura da empresa, então é uma pessoa que pode gerar problemas. Principalmente se você tiver muitos lobos solitários no time de vendas, isso pode ser um problema cultural, até ético, né? Dependendo do nível ali do perfil da pessoa. Que essa é a galera que acaba sendo, tipo, jogando mais o seu jogo sozinho, sabe? Não é tão team player, assim. Então, é muito provável que em times grandes de vendas a gente tenha uma galera mais lobo solitário, só que não pode ser a maioria do time para dar certo, né? Eu simplificaria dessa forma. Agora, esse perfil relacionador que tem um apoio forte do cliente, que é generoso em doar o seu tempo para o cliente, se dá bem com todo mundo, é o perfil que mais chamou atenção na pesquisa. É o perfil que todo mundo achava que seria um perfil, né, core, que performaria melhor, porque era o paradigma da época, e não foi bem isso que aconteceu, né? O pessoal chegou à conclusão da importância que realmente é você desafiar na venda. Aí, uma próxima informação do livro interessante é o que eles falam de que como você vende é muito mais importante do que você vende. E aí vem uma mudança de perspectiva interessante para a época, né? Para se ter uma ideia, né, uma pesquisa da Gartner aponta que 50% da lealdade do cliente é incentivada pela experiência de vendas. Ou seja, o como um profissional de vendas
realiza a venda, cara, mexe muito no ponteiro de como é aquela experiência, tá? Aquela máxima, né, que a gente fala bastante, que as pessoas compram dos profissionais de vendas e não das empresas, né? Ou seja, antes de uma empresa tem alguém que está representando essa empresa, tem alguém que está atrás da mesa, vamos colocar assim, que é a cara da empresa, que é você, profissional de vendas. Então, o como a gente realmente trabalha essa experiência, ela é muito, muito, muito importante, tá? Eu tenho até uma imagem aqui interessante que é o peso na conversão de vendas de alguns fatores. Dá uma olhadinha, olha só. O brand impacta 19%, a entrega da solução impacta 19%, o valor do dinheiro 9% e a experiência da venda 53%. Então essa pesquisa da Gartner, ela mostra que realmente a maior parte aqui do impacto na conversão de venda está nessa experiência. E boa parte dessa experiência está quem conduz ela é o profissional de vendas, né? Interessante isso, né? Interessantíssimo. Bom, agora eu vou passar, para tentar resumir um pouquinho o livro para vocês, eu vou passar pelos pilares, tá? Beleza, Rafa. Então, porra, show de bola, essa metodologia interessante. Os caras chegaram aí numa pesquisa muito sólida. Como é que eu faço para aplicar essa técnica no meu dia a dia, tá? A gente explica aqui no artigo, né, de forma mais resumida, como você pode implementar, né, como adotar o método Challenger. E aqui o primeiro passo é a gente partir para o aquecimento, né? No aquecimento a gente traz alguns pontos interessantes, que é principalmente você mostrar para o lead o porquê que você está entrando em contato. Então, pensando no processo de vendas, né, nessa primeira etapa, trazem que é muito importante algumas coisas. Primeiro, você demonstrar autoridade falando de forma bem objetiva quem você é, que empresa você representa e por que você está entrando em contato, e provando através das suas perguntas que você é de fato especialista, né? A gente costuma falar aqui na Inside que sugerir assim, pergunte como um especialista perguntaria, porque se você tende a fazer perguntas muito amplas, né, e pouco profundas, pouco específicas, você não traz essa autoridade, né, na sua fala. Então isso daqui é mega importante. Atiçar a curiosidade no lead, né, e criar também um conteúdo interativo, e isso é muito interessante, o poder da preparação na call. Quanto mais você estuda, mais você entende o contexto de quem você está ligando, melhor você consegue trazer esse conteúdo ou agregar valor, né? Um exemplo disso é se você vende, sei lá, uma solução de website, né, relacionada ao site do cliente, e aí você já estudou o site do cliente, você já chega falando, então, eu investi ali uns 15 minutos no teu site, eu percebi que essa e essa página estão quebradas, ou essa e essa página, a gente poderia ter um CTA, uma chamada, um call to action ali já na home do site. Enfim, eu te dou essa dica porque eu acho que isso é uma coisa rápida que você consegue alterar e gerar muito valor. Ou seja, você já se posiciona como autoridade e você mostra que você fez o seu dever de casa e a sua pesquisa, entendeu? Esse tipo de gancho é bem interessante. Depois que a gente já tem um contexto geral da situação, né, do cliente, a gente já fez uma abertura, né, um aquecimento, como eles falam muito no livro, tá na hora da gente criar uma nova perspectiva e mergulho nos problemas, tá? Aqui nessa etapa o que a gente precisa fazer é tentar aprofundar a discussão, então avaliar cada tópico com profundidade, tá? Surpreender o lead a respeito das ideias equivocadas, né? Então a gente precisa aqui ser desafiador no sentido de desafiar alguns paradigmas mesmo. Se a gente perceber que o nosso lead está com uma ideia meio errada, meio fora, né, da realidade de como resolver os seus problemas, a gente tem que realmente abordar o problema com confiança e trazer essa perspectiva nova para o lead. E eu gosto bastante desse diagrama aqui de mergulho, onde a gente tem incertezas, né? A gente tem dúvidas e a gente tem medos por parte do lead. E a gente tem aqui dados, informações, autoridade que ajudam a quebrar esses medos, tá? Aqui nesse diagrama também eles trazem um esqueminha que se fala muito no Challenger, que é você traz uma novidade, né? Mostra que existe uma forma radicalmente diferente de fazer isso. Ou seja, isso tem a ver com aquela parte de mudança de perspectiva que a gente falou. Tempo,
Você recria a perspectiva de horizonte. Muitas vezes o teu cliente está achando, teu prospect, que ele precisa de muito mais tempo que ele realmente precisa para resolver um problema. A gente compara possíveis caminhos. Isso é uma forma também de abrir, né, um norte na cabeça do teu lead. E a gente fala da mudança, né? Traz aqui casos reais, evidências para trazer que é possível mudar e como é possível mudar, tá? Depois a gente vai para uma parte de impacto emocional. O livro fala bastante sobre como a gente conecta emoções, né? E isso eu acho muito legal do Challenger. Ele traz uma visão muito forte de emoções. A gente tem visto que cada vez mais livros de vendas, eles não necessariamente ignoram, mas eles não dão devida atenção a essa parte humana da venda, que eu particularmente acho que é o principal e sempre vai ser, né? A gente pode... Não sei, eu não acredito muito que a gente vai virar máquinas um dia, ou pelo menos está longe de acontecer. E aí a gente tem que dar devida atenção mesmo, focado em métrica, em número, em drivado por dados, a gente precisa cuidar para não perder esse viés humano do negócio. E o livro traz bastante, traz bastante técnica para a gente usar o storytelling ao nosso favor, trazendo uma série de exemplos, né, de empresas e de profissionais da pesquisa que eu citei. E eles falam da importância do storytelling para a venda, né? Como contar histórias ajuda a criar um impacto emocional e fazer essa curva, onde a gente tem uma tensão instalada com a história, que o lead começa a se identificar com a história e ele fica cada vez mais tenso, no bom sentido de dando a devida importância para aquela situação. E aí aqui tem muito a ver com a jornada do herói que a gente fala, que a gente, todo filme de herói tem a situação, daí uma complicação, tem um ponto de virada até que chega a solução e você consegue gerar esse impacto na cabeça do prospect, tá? Então a gente faz isso por meio de storytelling, beleza? Então a gente precisa usar histórias reais de outros clientes para criar esse impacto emocional na vida do meu prospect tá do outro lado. É óbvio que se você tiver pesquisas, dados, né, e números para racionalizar esses argumentos, isso te ajuda bastante no meio da construção dessa história. Muito melhor eu contar uma história que eu tenha dados reais, né, fidedignos ali que eu possa mostrar e contar a história daquele lead que é muito parecido com quem eu tô falando, através de números racionalizando o argumento. Isso é muito show, você conecta a razão com a emoção aqui de forma bem interessante, beleza? E aí a gente vem para uma etapa de apresentar então uma nova forma com uma proposição de valor. Então o que a gente fez até agora? A gente levantou um diagnóstico, entendeu, né, possíveis caminhos e gerou muito valor nesses possíveis caminhos, contou histórias de clientes e de pessoas muito próximas a quem a gente está falando para evidenciar que isso é possível, né, e que isso faz sentido. Por fim, a gente propõe uma solução. Legal, agora vem comigo que eu vou te ajudar a resolver esse problema, né? Criar a perspectiva de um futuro melhor aqui com resultados melhores e mostrar os benefícios de que ele vai resolver e agir, né? Então, assim, aqui a gente cria a perspectiva realmente de um futuro melhor. É basicamente criar um cenário na cabeça do prospect do que vai acontecer no futuro e como que a gente vai ajudar a resolver o problema dele, né? E aqui é bem importante, isso é uma coisa que eu venho falando bastante em call review, sessões aí com clientes da Inside. Cara, a importância da paciência, né? É óbvio que você tem que ser assertivo e controlar a call, mas você faz isso justamente para você ter o tempo necessário da reunião de ser paciente e não apressar o lead, não dar a entender que ele não tem talvez a importância que ele de fato tenha, tá? Então você tem que ter paciência e usar o tempo que for necessário para explicar, para quebrar objeções, para realmente que ele entenda, tá, a tua solução e como você vai ajudar ele. Isso é extremamente importante. Aqui na solução tem esse diagrama interessante de como construir uma atenção, que é muito parecido com aquele da história, tá? Mas é um framework que traz, né, um aquecimento, oferecendo perspectiva, mergulho no problema, impacto emocional, nova forma e a solução. Isso na prática é o resumo de tudo que a gente falou, né? Então, aqui ele traz a variação positiva e negativa, né? Quando a gente está oferecendo a perspectiva, por exemplo, mergulhando no problema, a gente está levantando o diagnóstico. Quando a gente conta histórias, geralmente, né? Não sempre, mas a gente pode levar para o negativo, né? De, esse cliente tinha esse problema, que nem você, ele estava lá no fundo do poço
Então você vai levando o cliente para o negativo e depois você traz a solução, perspectiva, e nesse momento que você fez essa variação é que você conecta a solução. E aqui, o estado de espírito do teu prospect ao longo dessa jornada, que no começo ele está intrigado, ele mergulha, ele fica muito envolvido e no final ele sai aliviado com um plano de ação, né? Então ele chega para você, ou vocês começam a conversa de forma um pouco mais tensa, e você precisa tensionar ele ainda mais, evidenciando esse problema, e no final você tem que gerar um conforto, um certo alívio, para ele sair dali emocionalmente tranquilo de que você, a sua empresa, vai ajudar ele a resolver aquele determinado problema ou atingir aquele objetivo que está, não sei se tirando o sono dele, mas muito próximo a isso, se você de fato tem um evento crítico ali para trabalhar, tá? Então, assim, é muito legal. Eu recomendo que vocês leiam esse livro, tá, pessoal? Como eu falei, a metodologia do Spin Selling, né? Ela tem aí mais de 30 anos de vida, né? Continua sendo o método talvez mais conhecido de vendas. Só que esse método aqui, de fato, do Challenger Sale, trouxe uma forma diferente de ver o negócio, né? Principalmente para quebrar aquele paradigma de que vendas é talento natural, de que se você não é, sei lá, o lobo de Wall Street, você não consegue ser um bom ou uma boa vendedora. Cara, isso não tem nada a ver, né? Inclusive, a gente teve a criação de uma série de revoluções e de métodos de vendas depois de livros como esse, né? A criação desse modelo de Challenger Sale, da venda desafiadora, é considerado, inclusive, pelo próprio Neil Hackhan, né, do Spin Selling, como uma ótima metodologia, né? E além de outras revoluções que a gente teve em vendas, né? Como criações do modelo Hunter e Farmer, psicologia de vendas, criação do modelo de venda consultiva, né? Pelo próprio Neil Hackhan, que foi o cara do Spin que criou, que trouxe muito forte esse argumento. Então a gente tem uma série de metodologias que elas falam de coisas próximas, parecidas e trazem uma visão mais científica da venda, mostrando que sim, não necessariamente o perfil de quem nasceu para vender, uma pessoa muito extrovertida é o perfil ideal de vendas, assim como a gente tem até, enfim, autores como Daniel Pink falando bastante sobre isso, né? Pessoas extrovertidas, introvertidas, e o equilíbrio entre elas, né? Geralmente as pessoas, não necessariamente pessoas mais extrovertidas vendem melhor, ele já provou isso através de várias pesquisas também. Então eu gosto bastante dessa visão da venda desafiadora, da importância de você flutuar, né, e ser assertivo, como eu falei, não nem passivo, nem agressivo, você flutuar entre um perfil de vendas onde em alguns momentos você aperta um pouco mais o lead e você, obviamente no bom sentido, desafia ele. Eu gosto muito dessa perspectiva de desafiar o lead, mas em alguns outros momentos você realmente se conecta e tem esse lado emocional que te ajuda na venda, tá? Então é um excelente livro, indico a leitura aí para vocês. Para quem quer estudar a fundo o artigo que eu acabei de mostrar, a gente tem no nosso blog da Insight, tá? Só buscar por Challenger Sale, que vocês vão achar. E espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Te espero na próxima.